Olá, meninas! Vamos começar a nossa aula de número 3 do Experiência do Lar, esse livro que tem nos edificado tanto. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da honra. E eu gosto muito dessa aula porque ela é uma aula de fundamento, né? Nós temos falado sobre, na verdade, todas as matérias que a gente tem falado aqui, todos esses tópicos que nós temos levantado aqui, eles falam sobre princípios e valores, né? Mas esse daqui, ele é um dos principais, que ele tem a ver com o alinhamento do nosso coração com relação ao que Deus espera de nós. E o princípio da honra, ele nos, ele vem como um prumo, ele vem alinhar a gente, ele vem, tem uma imagem aqui no meu livro, deixa eu achar aqui. Isso aqui é um prumo. O prumo, ele é usado em construção, em edificação. Você pega, isso aqui é um pezinho que tem e uma corda. E através do prumo, você consegue verificar se aquela parede estrutural que está sendo levantada, que está sendo erguida, se ela está alinhada, se ela está reta, se ela é confiável. Porque uma parede que não é reta, não é alinhada, ela não é confiável. Você não pode se basear nela para construir outra coisa. Porque se ela está fora do prumo, ela vai ceder. Em algum momento da construção, pode demorar anos para isso acontecer, mas ela vai ruir, ela vai ao chão, porque ela não está alinhada, ela está inclinada para uma direção ou para outra, e não alinhada ao prumo, tá? E nós temos um prumo. Esse é o nosso prumo. A palavra de Deus é o nosso prumo. Ela nos alinha. Ela alinha o nosso coração. Ela deve alinhar as nossas ações, as nossas reações, as formas, a forma como nós nos comportamos. É a palavra de Deus. Então, esse princípio da honra, ele vem falar sobre o prumo da honra, o prumo de alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mente, o nosso entendimento, aquilo que a Bíblia diz sobre honra, porque esse princípio, ele não pode ser quebrado de maneira alguma, porque ele tem a ver com a nossa vida e o nosso coração com relação ao Senhor, a Deus. Amém? E estou falando aqui para mulheres cristãs maduras, para mulheres cristãs que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estou falando aqui para mulheres cristãs que leem a Bíblia, que conhecem a Bíblia e que creem que a Bíblia é verdade, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou acima dele mesmo a sua palavra. Ou seja, não existe absolutamente nada na palavra de Deus que a gente possa dizer assim: ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é para tanto. Tudo que está escrito na palavra de Deus, que é princípio, que é valor, que é uma instrução direta de Deus para nós, cristãos, pessoas que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, é, é aplicável, é algo que nós podemos e devemos honrar e viver. Amém? Só para deixar esse parêntese pré-estabelecido, porque hoje nós vivemos numa sociedade que tudo é relativo, tudo relativo, né? Todo mundo tem a sua verdade. Ah, mas eu não penso desse jeito. Ah, mas eu não acho que as coisas são assim. Ah, mas
eu não acredito que é dessa forma. Se você não acredita da forma como a Bíblia diz, então você não acredita na Bíblia. Ponto. E tá tudo bem para você, né? Tá tudo bem, tá? O que eu estou, tudo que eu falo para vocês, tudo que eu trago para vocês e que nós colocamos como a Bíblia diz, a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, Deus não está interessado na minha opinião. Ele está interessado na minha obediência, na minha obediência. Então eu preciso obedecer. Ah, mas vai custar muito. Claro que vai custar muito. O cristianismo, o evangelho, ele é um lugar de renúncia. Quem não entendeu isso, de que o evangelho, de que seguir a Jesus é um convite para você negar a si mesma, tomar a sua cruz. A cruz é um símbolo daquilo que vai me matar, daquilo que eu vou precisar morrer. Quem não negar a si mesmo, negar a mim mesma, é negar o que eu acho que é legal, ou o que eu penso que é assim. É porque, não, eu fui criada desse jeito, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ah, porque eu fui ensinada de outra forma. Ah, não existe isso. Não deve existir isso numa pessoa, num homem, numa mulher que crê nas Escrituras e que crê que existe um Deus, Criador de todas as coisas, que tem um plano para a criação da humanidade, que nos criou com um propósito eterno e que, de alguma forma, né, faz com que a humanidade caminhe para viver esse propósito ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por nós. Esse filho ressurreto, esse filho pagou o preço que nós não podíamos pagar pelo pecado que cometemos. Esse filho subiu aos céus e em breve voltará, e nesse tempo deixou o Espírito dele para que habite em nós, e esse mesmo Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ajuda a alinhar a nossa vida com aquilo que está inserido na palavra de Deus. Essa é a base da nossa fé. Bem? E nós precisamos viver de modo a honrar a esse Deus. Porque o relacionamento com Deus, agora começamos a nossa aula, o relacionamento com Deus, ele se baseia no princípio de honra. Honra. Honrar aquilo que ele espera de nós. Honrar aquilo que ele pede de nós. Honrar aquilo que ele fez e faz por nós todos os dias. Isso é honra. Amém? Então, vamos lá. O lar é onde o coração humano é formado. Amém? A mesa é o lugar onde os corações humanos são conectados. É onde o pão da presença, que é Jesus, faz com que a rejeição seja substituída pela confiança e valorização. Na mesa, nós valorizamos uns aos outros, nós valorizamos a presença uns dos outros e valorizamos a presença de Jesus no nosso lar. A Bíblia diz, Romanos 12, 10, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E o relacionamento com Deus, ele se baseia no princípio da honra. Aprendemos sobre a honra no relacionamento com os nossos pais. Esse é o primeiro ponto. Efésios 6, do 1 ao 3, para você que está anotando, poder ter a referência aí. Vamos ler? Deixa eu ver aqui.
Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse versículo ele trata do meu posicionamento como filha, do meu posicionamento. Filhos, honrem pai e mãe. Tá? Esse primeiro trecho, do 1 ao 3, ele fala diretamente a mim, filha, a pessoa que é o filho, a filha. Honra pai e mãe. Esse princípio, que é o primeiro mandamento com promessa, ele está diretamente ligado ao meu comportamento como filha. Aquilo que Deus espera de mim como filha dele, mas também como filha do meu pai e da minha mãe. E aqui não está dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais, se eles foram bons pais. Ou também não está dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais, honra teu pai e a tua mãe, se eles foram bons pais. Está dizendo assim. Não está dizendo: filho, honra teu pai e tua mãe, se eles não te abandonaram. Não está dizendo isso. Não está dizendo: filho, honra teu pai e a tua mãe, se eles não foram pesados demais na educação sua. Também não está dizendo: filho, honra teu pai e a tua mãe, se eles passaram tempo com você. Ou honra teu pai e a tua mãe, se eles não gerarem traumas no seu coração, na sua alma. Você está entendendo? E eu sei que para muitas de vocês é pesado ouvir isso. Tá? Eu entendo isso. Mas o que nós estamos tratando aqui é sobre um princípio que vocês vão entender até o final da aula o quanto isso é importante. Ah, mas Josi, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que os meus pais fizeram, o que minha mãe fez, o que meu pai fez. Mas Josi, nem conheço os meus pais. Eles me abandonaram. Meu pai abandonou minha mãe. Ou me abandonaram e eu fui criada num lar adotivo. Ou eles me espancaram, ou abusaram de mim. Não estamos falando aqui sobre as memórias que você tem dos seus pais. Nós não estamos falando aqui sobre coisas que você precisa sim tratar, buscar ajuda, buscar um acompanhamento terapêutico. Você sabe, eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Eu entendo e eu vejo dia após dia o quanto a influência de um pai, de uma mãe que não foi sábio, que não foi amoroso, que não foi presente, o quanto isso reverbera na vida de uma pessoa. Eu sei disso. E eu não estou minimizando a sua dor. Eu não estou dizendo para você, você precisa perdoar e esquecer tudo o que aconteceu. Perdoar, sim. Mas existe um processo. E Deus respeita esse processo. Aqui Deus não está falando para você esquecer do processo que você precisa passar na sua vida para perdoar seu pai e sua mãe.
Aqui Deus está falando com você, filho. Honra o teu pai e a tua mãe. E honrar tem a ver com o pensamento que você tem sobre isso. A inclinação do coração que você tem com relação a isso. Quando você para e olha para a sua história com relação, e quando você pensa no seu pai e na sua mãe, na história que você teve com eles, que você tem com eles, na forma como você viveu ao longo da sua vida até hoje, quando você para e pensa, quando alguém te pergunta, e o seu pai? Qual é a memória que você tem disso? Qual é o sentimento que vem no teu coração com relação a isso? E a tua mãe? Qual é a memória que você tem disso? Qual é o seu pensamento com relação à sua mãe? É isso que Deus quer tratar aqui. Porque quando os meus pais, eu sei que eles deram o melhor que eles puderam para mim, com relação à educação, com relação à estrutura familiar, com relação a relacionamento, mas eles não foram perfeitos. Eu tenho questões, eu tive questões que eu precisei tratar diante do Senhor. Da mesma forma que eu sei que as minhas filhas terão questões, porque ser pai e ser mãe é, é você viver numa grande, numa grande jornada onde você está crescendo, onde você está se desenvolvendo, né? Se você tem esse entendimento de que não, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero ser uma mãe presente, eu quero ensinar princípios e valores, sabe, se você tem esse entendimento claro diante de você, você já está passível de muitos erros ao longo da jornada parental e materna, tá? Por quê? Porque você está crescendo. Você está se desenvolvendo nesse processo. A não ser que você seja aquele ser iluminado que nasceu para a maternidade, no sentido de que, não, eu vou fazer, eu vou educar os meus filhos com educação positiva, com princípios e valores, e vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito, e você não vai ter falhas. Glória a Deus pela sua vida. Seus filhos serão pessoas fantásticas, sem traumas, aleluia, glória a Deus. Mas se você for uma pessoa normal, como eu, ai meu Deus, você vai perceber que não vai demorar muito tempo, você vai falar, meu Deus, eu podia ter feito dessa outra forma. Eu falhei nisso. Eu errei nisso. E você constantemente vai ter que sentar com seus filhos e realinhar. Igual a gente fez aqui nas nossas primeiras aulas, de parar, olhar o quadro todo, para onde nós estamos caminhando, isso aqui não está legal na nossa família. A gente vai precisar reajustar. E é isso, tá? E a nossa geração, hoje, a nossa geração de adultas, né? Ela foi educada por uma geração de adultos que não vivia esse momento da história onde nós estamos hoje, onde muito é falado sobre educação de filhos, onde nós temos acesso a materiais, não é verdade? Que nos ajudam a olhar para nós mesmas e falar: peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada, deixa eu ajustar a minha rota. É isso que a gente está fazendo aqui, não é? Nós estamos ajustando a nossa rota como mulheres, como esposas, como mães, mas muitas vezes nós não tivemos pais com esse entendimento. Nós não tivemos um pai e uma mãe que teve esse convencimento pelo Espírito através da palavra, ou por não serem cristãos, ou por não terem entendimento realmente do que Deus esperava deles com relação à paternidade com a gente, e isso gerou traumas.
Isso gerou feridas, isso gerou questões que, como eu falei, você precisa tratar, você precisa curar isso, você precisa entrar nesse processo de perdão. E não é fácil, não é fácil. É o que é usada a palavra de ressignificar. Você precisa dar um novo significado, um novo sentido na história que você teve com seus pais. Você precisa aprender, e a gente não vai falar sobre isso agora, porque seria como eu falei, é um processo que envolve muita coisa, envolve uma. Não vou entrar nisso, não vou entrar. Ai, vou voltar para aula. Mas se você não tem uma memória que honre a memória dos seus pais, se você não tem um sentimento no seu coração que honre a memória dos seus pais, você precisa ressignificar isso diante do Senhor. É um processo que não é fácil, mas que precisa acontecer na sua vida. Por quê? Através do relacionamento com seus pais, através da honra que você aprende a dar aos seus pais, você vai ter como base para todos os outros relacionamentos da sua vida. A partir do seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, da honra que você dá ao seu pai e à sua mãe, você vai se relacionar com seu marido, você vai se relacionar com seu patrão, você vai se relacionar com seu líder espiritual, você vai se relacionar com seus filhos, você vai se relacionar com as pessoas que você vai liderar, vai ramificar para toda a sua vida. E principalmente, você vai se relacionar com Deus, que é o ponto principal. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento, uma pessoa que não tem esse pensamento de honra à memória daquilo que tem com seus pais, ela não consegue se relacionar com Deus de uma maneira próxima. É uma pessoa que tem muita dificuldade de ver Deus como Deus Pai. Porque em Cristo, Deus se revela a nós como Pai. E Ele é sim Senhor, Ele é sim o nosso Salvador, Ele é sim o Deus acima de. Ele é sim. Aliás, eu penso que uma das grandes coisas que a geração de hoje, a geração dos nossos filhos, não tem é essa questão de olhar a Deus com reverência, com honra, com Ele é Pai, sim, mas Ele é meu Senhor, né? Então, também não vamos entrar nessa questão, mas Efésios 6 fala sobre o meu relacionamento com honra. E quando já é falecido, você precisa tratar isso dentro de você, com a sua memória. É você entrar nesse processo em Deus de conhecimento, autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe quem você é em Deus, você sabe quem Deus é para você, você consegue olhar para a história dos seus pais com misericórdia. E aí que vai entrar o ponto do perdão, aquilo que você não teve dos seus pais. Perdão. É você perdoar os seus pais por aquilo que eles não te deram, por aquilo que eles não fizeram para você. É você perdoar pelo abandono, é você perdoar pelas agressões, é você perdoar pela falta de zelo, pela falta de amor, pela falta de carinho. É você perdoar. E o perdão, eu costumo dizer que o perdão, ele é uma perda muito grande. Por isso que é um perdão. Porque no perdão você perde o direito. Ah, mas era meu direito como filha ter a presença do meu pai.
Sim, era seu direito. Era o dever dos seus pais cuidar de você, zelar pela tua segurança, pela tua integridade. Era dever deles. E eles não fizeram isso. E você, como filha de Deus hoje, precisa olhar para eles e perdoá-los. Perdoar. Perder. Perder o direito de cobrar deles aquilo que eles não te deram. Isso é perdão. É você olhar. Sabe quando você vê uma pessoa que ela não tem condições de fazer diferente daquilo? Ela não tem condições de ser diferente do que ela é? E você sente compaixão por isso? Você inclina seu coração em misericórdia sobre essa pessoa? Seja por uma debilidade física, por uma debilidade mental, por uma debilidade emocional, sabe? Você sabe que a pessoa está dando o máximo que ela pode, né? E você olha para ela com compaixão, com misericórdia. É assim que você precisa olhar, para que você consiga ter esse entendimento de que eles não tiveram as chances que você está tendo hoje de conhecer a palavra de Deus, de ter esse entendimento, de ouvir falar sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento emocional, sobre perdoar os seus pais. Vai saber o tipo de história que eles tiveram. Vai saber o tipo de pais que eles tiveram. O que levou um pai e uma mãe a ter aquele tipo de atitude com você? Eles não tiveram uma infância feliz também. Eles não tiveram pessoas para cuidar deles também. Eles um dia foram crianças. Eles um dia sofreram traumas. E se eles não trataram esses traumas, é impossível que eles era impossível que eles não replicassem esses traumas em você. Da mesma forma que enquanto nós não tratamos as nossas questões, os nossos traumas, nós vamos replicar a mesma coisa com os nossos filhos. Ah, mas eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Você vai se pegar um dia fazendo exatamente igual, de alguma forma. Se você não tratar, se você não curar, a ferida que nós não curamos, nós reproduzimos. A ferida que nós não curamos, nós reproduzimos. Então, se eu quero ser uma mãe melhor para as minhas filhas, eu precisei passar pelo processo da cura com a memória, com a honra que eu dava aos meus pais. De perdoar coisas que eles não fizeram, coisas que eles não puderam me dar. E eu só pude fazer isso por causa disso daqui, ó. De entender que a Bíblia é o meu prumo, que Deus ele está sim interessado no que eu sinto, porque ele deseja curar o que eu sinto. Mas o que eu sinto precisa estar diretamente conectado com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Então, se eu entendo pela palavra de Deus que eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. O processo do perdão, aí é com Deus, ele vai me conduzir. Se eu entendo na palavra de Deus que eu preciso honrar, eu preciso honrar. O processo que vai me levar a esse entendimento de honra é com Deus. Amém? Então, é um mandamento. Honra pai e mãe. Não é condicional. Não é se eles forem legais. É honra. Então, lembra na primeira aula que nós trouxemos chaves? Nós tínhamos uma chave em nossas mãos e eu falei:
Vocês vão ter chaves que vocês vão abrir portas, mas vocês também vão precisar fechar portas. E a porta da desonra é uma porta que você precisa querer fechar. Você precisa querer trancar isso e não deixar passar para a geração dos seus filhos. Precisa parar lá atrás. Você precisa iniciar. Se você não tem uma memória que honra teu pai e tua mãe, você precisa buscar ferramentas em Deus para que isso aconteça. Amém? Gente, essa aula está mostrando para mim aqui que já vai acabar, tá? A honra, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu acho que eu já vou fazer o seguinte, eu vou fechar já essa turma, tá? Essa aula aqui e abro já a segunda, tá bom? Vou deixar esse tempinho para vocês pensarem sobre o que a gente falou até agora, tá bom? E a gente volta daqui uns 10 minutinhos, tá bom? Para dar tempo de eu salvar essa aula aqui. Combinado? Voltem, hein?